Questão aplicada pela banca VUNESP, em que é cobrado do candidato conhecimento em relação às classes gramaticais. Vamos analisar aqui a questão elaborada pela banca e verificar cada uma das alternativas. O que se pede? Assinale a alternativa em que a palavra em destaque pertence à mesma classe gramatical que a destacada em. Então, verifiquem aqui que tenho a seguinte frase. É um convite a uma posição mais científica na formulação de opiniões. Qual o termo em destaque? Esse que está em negrito, o A. O A, ele pode aí ter várias funções dentro da morfologia aí da língua portuguesa. Porque se eu falo, por exemplo, vamos a uma festa, esse A tem sentido de para, que eu posso substituir aí o A por para. Vamos para uma festa. Vamos a um encontro. Vamos para um encontro. Esse aí, tendo sentido de para, ele é justamente uma preposição. Agora, se eu falo, ele conquistou a medalha. O que ele conquistou? A medalha. Medalha é a palavra ali principal e o a é o artigo que acompanha o substantivo. Não tem como eu falar ele conquistou para a medalha. Sendo assim, o a vai ser um artigo. E se eu falo assim, não a encontrei ontem. Não encontrei quem? Ela. Então, esse a, ele vai se transformar aí em um pronome. Então, cuidado aí com a função do a. Retomando aqui a questão, é um convite a uma posição mais científica na formulação de opiniões. E aí, esse a, ele tem a mesma função em qual das alternativas? Na A, na B, na C, na D ou na E? Vamos ler aqui a alternativa A. A palavra indica um conceito surgido antes da experiência. Vou perguntar aqui para o verbo. Verbo, o que indica um conceito surgido antes da experiência? O que indica um conceito surgido é palavra. Palavra que é o núcleo. Então, ele é um substantivo, a palavra principal. Se eu tirar esse termo, vai ficar a indica um conceito surgido antes da experiência. Eu não vou saber o que indica. E diante de substantivo, o que vai ter aqui? Artigo. Mas será que aqui na questão esse a é um artigo? Veja só. É um convite a uma posição mais científica na formulação de opiniões. É um convite para uma formulação. Substituir aqui o a por para. E notem que posição aqui é o substantivo e ele está acompanhado de uma, que é um artigo indefinido. Quais são os artigos? Os artigos são definidos. A, as, o e os. E os indefinidos? Um, uma, uns e umas. Percebam aqui então que na questão, posição é o substantivo, ele está acompanhado aqui de um artigo indefinido, portanto, não tem como esse a aqui ser um artigo. Ele vai ser o quê? Uma preposição. É um convite para uma posição mais científica na formulação de opiniões. Sendo assim, esse a palavra que está aqui na alternativa A, ele não é uma preposição. Não tem como eu falar para a palavra indica um conceito. E sim, a palavra substantivo, o núcleo ali, que está acompanhando um artigo. E nós já verificamos que aqui na questão, esse a aqui é uma preposição. Portanto, ele não pertence à mesma classe gramatical. Letra B. Talvez Platão e a Bíblia sejam as vítimas. Aqui está indicando o terceiro parágrafo, porque foi extraído aí do texto, de um dos textos aí do concurso, que na época foi de professor de Educação Básica 1 na cidade de Osasco, mas aqui o que importa é justamente para nós as construções gramaticais. Talvez Platão e a Bíblia sejam as vítimas. Quem são as vítimas? Platão e a Bíblia. Então notem aqui que eu posso falar também, talvez Platão e o texto bíblico, a Bíblia e o texto bíblico podem ser aí substituídos sem nenhuma alteração de sentido. E será que se eu falar, talvez Platão e para a Bíblia sejam as vítimas? Percebam aqui que Bíblia é o substantivo, que são as vítimas aqui, olha, Platão e a Bíblia. Percebam que aqui o a, ele está acompanhando um nome, que é um substantivo, um dos núcleos aí.
Sendo assim, a letra B aqui não cumpre o papel de preposição conforme se pede na questão. Letra C. Uns imaginam que a forma do mamífero seja de uma espada. Aqui nós temos que prestar muita atenção e a banca VUNESP gosta muito disso. Uns imaginam que a forma do mamífero seja a de uma espada. Mas e agora o D aqui? Percebam que uns imaginam que a forma do mamífero seja a forma. Notem que o autor não precisou repetir o nome que já foi aqui informado anteriormente, que é forma, que está também acompanhado aqui de um artigo. Esse nome aqui ele ficou escondido. Uns imaginam que a forma do mamífero seja a forma de uma espada. Mas se eu ler, uns imaginam que a forma do mamífero seja a forma de uma espada, ou se eu retirar seja a de uma espada, já entende-se aí que eu estou me referindo à forma. Sendo assim, também não tem papel de preposição. Letra D. A 19 de setembro de 1921, ou seja, há 100 anos, notem que aqui eu tenho o numeral 19, que não é nem masculino nem feminino. Sendo assim, esse A ele vai ter o papel de preposição. Então, guardem isso. Diante aqui das datas, ok? A 19 de setembro de 1921, nessa construção, esse A tem papel de preposição para 19 de setembro de 1921, ou seja, 100 anos. A alternativa, o gabarito, é a letra D. Por quê? Por conta aqui do numeral. Eles cumprem, então, o papel de preposição. Letra E. Sem nunca ter conseguido eliminar a gravidade. Sem nunca ter conseguido eliminar o quê? Gravidade, aqui é o substantivo, eu tenho um núcleo, porque se eu retirar vai ficar. Sem nunca ter conseguido eliminar a do analfabetismo. Fica incompleta, tem que ter o núcleo aqui, o substantivo, para que a gente saiba do que está falando. E eu poderia falar também, sem nunca ter conseguido eliminar o problema da gravidade do analfabetismo. Sendo assim, eu não consigo. Sem nunca ter conseguido eliminar para a gravidade do analfabetismo. Esse A acompanha um substantivo, portanto, ele é um artigo. Alternativa correta, então, letra D. Guardem aí que diante das datas eu tenho preposição. E lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.